Olá, sou Ana Saran, sejam todos bem-vindos ao Vozes Conte Sua História. Este é um evento organizado pelo Comitê Vozes, um dos 20 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 por um grupo de 40 mulheres, liderado por Luísa Helena Trajano, com o principal objetivo de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. Atualmente, o grupo conta com mais de 113 mil mulheres, organizadas em mais de 155 núcleos no Brasil e no exterior. O Vozes abre espaço para promover o protagonismo feminino e para que as mulheres soltem a sua voz. E ao contar suas histórias, sejam fontes de transformação para a vida de outras mulheres. Hoje, o tema do Vozes Conte Sua História é: a doença é um convite criativo da vida. Convido vocês a refletir como uma doença com um nome tão agressivo e que gera um preconceito como a esclerose múltipla influenciou a forma dessa mulher encarar a vida. Então vamos lá. Para esse bate-papo, temos conosco Irani Lobo, 37 anos. Escolhi recalcular a rota e seguir novo caminho depois de receber um convite criativo da vida e descobrir que sempre é tempo de recomeçar e que o ser humano é uma máquina mais completa e perfeita que existe. Ela mandou assim para mim uma ficha técnica maravilhosa. Vocês vão conhecer essa mulher de cima e embaixo. Ela é escorpiana, corintiana, técnica de nutrição e dietética, engenheira de produção, gerente de projetos, coach de bem-estar, pós-graduada em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, praticante da comunicação não violenta, divertida e intensa. Geralmente prática e objetiva. Fala muito e às vezes alto. Às vezes, esquece que tem outras 72 possibilidades entre 8 e 80. Essa eu achei maravilhosa, perfeita. Ama viajar, conhece mais de 20 países e quase todos os estados brasileiros. Compartilha suas histórias e reflexões em seu blog pessoal. Cofundadora da Essência SBE. Ufa, Irani, nossa senhora, tô até cansada de ser assim, uma big de uma mulher, né? E agora a gente vai começar com essa lindeza, perguntando o seguinte para você. Eu quero que você conte pra gente como que você era antes do diagnóstico. Oi, Ana. Estou muito feliz de estar aqui, podendo dividir com vocês um pouco do que eu sou. Eu acho que Uhum. eu te Um passei pouco? bastante Nossa! coisa, mas acredite, ainda Uhum. falta muita coisa aí. Uhum. E contando um pouco como eu era antes do diagnóstico, eu era gerente de projeto, né? Atuava como engenheira, gerente de projeto, e eu sou a caçula de 4 irmãos, né? Então, Uhum. boa parte da minha vida eu queria ser eles, eu queria ter o que eles tinham acesso. Eu tenho 10 anos de diferença com meu irmão. Então eu corri Uhum. atrás para chegar a Você era alcançar ele. caçula? Caçula, 10 anos Uhum. de diferença. Então eu passei boa parte da minha vida correndo atrás para alcançar eles, que era impossível. Meus irmãos já Sim. estavam estabilizados nos trabalhos, já tinham um salário, e eu estava Uhum. começando a vida profissional, né? Então eu com Uhum. 15 anos comecei a trabalhar, e seguir trabalhando e tendo reconhecimento, e mudando de empresa, e mudando de cargo, e tendo sucesso profissional. Então, Uhum. perante os meus amigos, os meus colegas, eu era a que era melhor remunerada, a que tinha maior visibilidade dentro da empresa. Acabei ficando 12 anos na mesma empresa, sempre numa boa posição, confortável financeiramente. Nunca dinheiro foi uma questão para mim, mas eu vivia no Certo. piloto automático, né? Uhum. Eu vivia atrás de quando eu ficar idosa, quando eu me aposentar, eu vou desfrutar. Quando eu Uhum. estiver mais velha, eu vou fazer, eu vou descansar. Agora correria. Eu não tinha tempo para nada, né? A minha vida era trabalhar e vida social. Então, eu era Certo. aquela que me desdobrava para atender amigos, para atender a família, para atender o chá de cozinha da tia, da prima, da vizinha que me convidou e eu não conseguia falar Uhum. não. Então, eu não Entendi. tinha tempo para nada que não fosse vida social e trabalho. Uhum. Não cuidava da saúde, não ia numa academia, não me preocupava Uhum. com nada além disso.
Então, entendi. eu não E tinha aí, tempo, não e tinha aí, tempo. quando veio a questão da doença, como que você reagiu? O que que aconteceu? Eu acho que muito pela profissão, por ser Uhum, um olhar mais prático, mais objetivo, uhum, eh, eu não tive um choque, eu não tive sofrimento, eu fui muito uhum, prática. Eu falei: "Ok, tem uma doença que é grave, que vai me acompanhar para o resto da vida, uhum, médico nenhum, profissional nenhum vai conseguir me acompanhar 24 horas até o resto da vida, eu uhum, preciso saber o máximo possível sobre isso". E mergulhei no universo de estudos, de uhum, pesquisas, de informação, para me munir de informação e eu poder fazer a maior parte dos meus cuidados, né. uhum, Mas eu não tive, assim, um sofrimento inicial. Eu tive um primeiro ano muito sofrido, primeiro 1 ano e meio pós-diagnóstico. Eu tive 5 surtos seguidos, assim, foi muitas internações. sim, você disse que esse sofrimento foi físico. Esse Durante os momento. surtos, É. foram físicos, porque assim, Uhum, por exemplo, um dos surtos eu tive perda parcial de visão. Então uhum, aí você interna, faz a pulsoterapia, que você vai no limite do físico mesmo, que são altas doses de corticoide. Então uhum, eu numa internação de 4 dias, eu engordava 12 quilos, estava uhum, extremamente inchada, com a pele totalmente sensível, cheia de hematomas, sem fôlego. E aí eu fiz isso durante 5, 6 vezes, assim, durante 1 ano e meio. Então eu estava bem debilitada fisicamente, mas uhum, psicologicamente eu acho que eu consegui me manter no "preciso fazer isso". Não tenho tempo para sentir, não tenho tempo para sofrer, eu preciso uhum, cuidar, eu preciso ir atrás do exame, eu preciso ir atrás do remédio. Eu fui muito assim: "Do que eu preciso agora? Vamos eliminar o que eu preciso, o que eu posso fazer", né. Eu não uhum. parei em nenhum momento e falei: "Ai, preciso Tadinha. sentir, tô sofrendo". Eu não tive esse tempo. Eu Aham, não passei por essa fase pós-diagnóstico, né. Eu uhum, passei por um choque, porque eu não sabia o que era esclerose múltipla, e acho que isso é entendi. super legal da gente salientar aqui. Ah, sim. Quando eu Uhum, ouvi essa palavra, para mim veio a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença completamente diferente da esclerose múltipla, que é uhum, aquela doença que teve o desafio do balde de gelo, uma época, não sei se você lembra, uhum, que é a doença do Stephen Hawking, que a pessoa fica realmente toda debilitada fisicamente e perde sim. todas as faculdades do corpo. E a esclerose múltipla não é essa doença, né, é uma doença também neurológica, uma doença autoimune, mas que não é a ela. Uhum, Então, quando eu entendi o que era a doença, os riscos que eu corria, as opções de tratamento que eu tinha, eu reorganizei a minha vida para uhum, isso fazer parte, né. Que nem eu te falei, sim. eu não tinha tempo para nada, lembra? Eu gosto de usar um paralelo que é assim, eu não tinha tempo para nada até alguém colocar um bode na minha sala, porque eu não tinha como deixar o bode fazendo as necessidades dele comendo meu sofá. Então eu Aham, tive que parar e fazer, né. A hum, gente não ter tempo para nada é uma questão de prioridade. Na hora que chegou uma doença, que era aham, ou eu cuidava, tive que arranjar uhum. tempo, né. Ô, E foi Irani, isso que eu fiz. quer dizer que a sua vida mudou por completo. Mudou por completo. A forma como eu priorizava as minhas coisas, a forma Uhum, com que eu focava nas coisas, né, e até os meus objetivos, né. Que nem eu falei, sim. eu vivia para quando eu ficasse idosa, né, Uhum, eu vivia para quando eu me aposentasse eu poder curtir. Eu uhum, antecipei isso, eu comecei a tentar curtir o hoje. Então o que que eu preciso hoje? O que que meu corpo está pedindo hoje? O meu autoconhecimento foi de 0 a 100, literalmente, né. Hoje eu consigo escutar meu corpo, eu consigo ver os sinais do meu corpo. Eu consigo ver uhum, que minha unha descascando não é uma unha descascando, é um sinal do meu corpo. Eu sim. consigo me observar muito mais. Essa relação eu comigo mesma evoluiu muito. Eu aprendi a dizer não sem dó. Sim, Então eu eu comecei a sabe o que que eu estou priorizar vendo aí? Uma coisa interessante. Você trouxe o futuro para o presente, muito, não muito. é? É isso. E assim, comecei a priorizar o que, era importante real para mim. Eu tenho uma Uhum. avó de 94 anos que mora sozinha, cozinha, é totalmente Ah, eu independente. também. Eu tenho 92, ela faz tudo isso sozinha, hoje está Ai, que graça! sozinha. É. E ela falou pra mim esses dias, ela ia comprar alguma coisa, ela falou assim: "Não, eu não quero comprar, que eu tô juntando dinheiro, porque quando eu ficar velha eu posso precisar". E aí, e eu comecei a falar, eu graças a Deus eu saí desse piloto automático. Hoje eu Hum, não estou juntando nada,
Eu não tô Uhum. nem descansando para quando eu ficar mais velha, sabe. Aham. Eu tô entregando o que eu tenho hoje para o que pra hoje ser o melhor dia, literalmente. E não é porque eu não vejo perspectiva de futuro, não Uhum. é. Eu sou super cautelosa, eu super, penso que eu vou ter um futuro brilhante, eu super Uhum. planejo o futuro, eu adoro planejamento, Uhum. mas a importância do hoje, para mim, mudou muito, né, em prol Presente, literalmente virou um presente na sua vida, né? é, eu acho que eu tive a oportunidade de parar e refletir, assim, Uhum. com o diagnóstico. Eu não teria essa oportunidade de refletir: "Por que que eu tô correndo atrás disso? Mas por que que eu quero tanto subir de cargo na empresa? Mas por que que eu quero ganhar mais?" Ou: "Mas Uhum. por que que eu tô guardando esse dinheiro? Sabe, por que que eu tô indo para agradar essa pessoa que nem é importante para mim?" Então, Uhum. fazer essas reflexões me trouxe muito ganho, me trouxe muita consciência sobre o estilo de vida que eu queria levar e o que eu hoje me esforço para levar, né. Entendi. E a sua família? Como é que foi para a sua família? Então, nem eu falei, eu sou a caçula, eu sou super É, porque você mimada, tocou nesse assunto, né? Aham. eu sou super mimada, Uhum. assumidamente mimada, e me Hum. beneficio muito disso, tenho muito orgulho. Meus Hã. irmãos fazem tudo que eu quero, meu pai já Hã. está no céu, já descansou, mas a minha mãe também é muito próxima a mim, faz tudo para mim, um super braço direito que eu tenho. Inicialmente, teve uma autoproteção, então Uhum. meio que automaticamente eu voltava de uma pulsoterapia, eu estava bem fraca. Então, por exemplo, vou contar uma história para exemplificar. Eu já cheguei de internações, eu não conseguia abrir uma garrafa de água, por exemplo, né, uma garrafinha de 600 ml, não tinha força para virar. E a partir daí, sempre que eu pedia alguma coisa, eu pedia eles já me davam com a tampinha aberta, né. Estava Uhum. na geladeira, às vezes a garrafa já estava um pouquinho aberta, porque alguém tinha deixado. Ia no Aham. mercado, alguém carregava. Só que eu me recuperei, né, e Uhum. aí eu conseguia abrir. E aí eu chamei eles e conversei e falei: "Olha, eu preciso testar, eu preciso sentir como que eu tô, se eu consigo Uhum. ou não. Então, assim, eu vou pedir ajuda sempre que eu precisar, mas Uhum. quando eu não precisar, eu preciso ter o espaço para eu tentar e às vezes falhar e falar: 'Olha, essa falha é um sinal, eu preciso ver'". Uhum. Então eu precisei pedir para eles isso e eles super entenderam. Hoje, assim, para eles é um pouco difícil, quando eu tenho um sintoma de surto, só é caracterizado um surto quando esse sintoma dura 24 horas. Certo. Então eu coloco um cronômetro para falar: "Ah, tô com a perna um pouco mais fraca, eu tô com algum sintoma", para ficar observando isso. Se eu comento com algum Uhum. deles, eu percebo que fica uma apreensão e eles ficam perguntando: "E aí, melhorou? E aí, melhorou?". Aham. E isso impede um pouco até eu de relaxar e eu de observar e desligar. Então hoje eu aprendi a eu não dividir isso. Se Uhum. chega num momento onde, olha, realmente deu 24 horas, vou precisar de uma consulta, aí eu divido com eles, se eu preciso de uma companhia, se eu preciso de alguma coisa, mas a gente Uhum. foi ajustando essa relação e hoje é 100% assim, eu tenho o apoio quando eu preciso e Uhum. tenho a largada de mão quando eu preciso também, sabe. Mas quanto tempo que você teve o diagnóstico? Foi em 2017, Então, março de 2017, vai fazer 6 anos, 6 então, que você anos. tá nessa. E Uhum. aí eu estava lendo lá seus blogs, né, eu estava vendo as suas entrevistas paralelas, essa aqui que nós estamos fazendo, assim, contando a sua história, e eu vi que você tomou a decisão de viajar. Qual que foi a motivação disso aí? O que que te motivou a ir viajar? Uhum. Assim, quando eu comecei, eu falei, comecei a trabalhar com 15 anos, né. Quando eu tive o Uhum. primeiro salário de verdade, vamos chamar assim, um salário Uhum. mais consistente, eu prometi pra mim mesma que todos os anos eu ia conhecer um país diferente, um lugar do Brasil diferente. E Uhum. fui seguindo isso, né, ao longo dos anos. Quando eu tive o diagnóstico, eh, eu precisei me eu precisei reaprender a trabalhar, essa é a verdade, né. Eu me afastei do diagnóstico, eu fiquei, acho que 20 dias afastada. Quando eu retornei para o trabalho, eu era outra pessoa, né. Uhum. As minhas prioridades eram diferentes, eu já tinha um olhar diferente sobre as coisas, e os meus companheiros de trabalho também tinham um olhar diferente de mim. Então, Uhum. eu comecei a sentir olhares de dó, eu comecei a ver gente me testar para ver até onde eu aguentava.
Eu comecei a ver Uhum. gente me tratar como café com leite, isso me incomodava. Eu Uhum. comecei a ir embora mais cedo, eu não daquele alguém aquele algo a mais que eu entregava antes, eu já não entregava mais. Então eu fui Uhum. reaprendendo a trabalhar. Quando eu percebi isso, eu falei: "Eu não vou mais continuar trabalhando". E comecei a me organizar para sair do emprego. Certo. Coisas básicas, comecei a aprender a Uhum. fazer a unha, organizar minhas finanças, para sair do trabalho e buscar alguma outra coisa que eu não sabia o que era, tá. Uhum. E acabou que eu tentei uma recolocação dentro da empresa, não deu muito certo, e fiz um acordo e saí da empresa. Quando eu cheguei em casa, eu falei minha cabeça estava 100% voltada para as coisas do trabalho. Eu estava pensando: "Meu Deus", ó, na época que eu saí, eu tinha 89 iniciativas na minha responsabilidade, com mais de 23 engenheiros trabalhando nelas. Uhum. Eu saí, no dia seguinte que eu saí da empresa, eu acordei, eu comecei a escrever uma mensagem para um dos engenheiros, para falar do teste de não sei o quê, de aí eu parei, eu falei: "Calma, não é mais isso, mudou o disco". Uhum. Eu precisava desligar. Aham. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma viagem, com uma colega, e eu acabei indo. Uma viagem para Gramado, era perto e tal, fui, foi bem gostoso e tal. Quando eu estava em Gramado, o Hum. chefe que tinha me mandado embora mudou pra China e falou: "Vem Hum. pra cá me visitar", e eu fui. Hum. Então assim, as viagens foram acontecendo meio que sem eu Aham. planejar, mas eu aceitei todas elas, e agora respondendo a sua pergunta depois de te enrolar, perdão, Imagina. porque eu estava indo atrás do que me fazia bem, e Uhum. viajar me nutre. É uma das coisas que mais me faz bem na vida. E eu Uhum. estava indo atrás de fazer carinho em mim, de desconectar da Irani profissional, engenheira, empresa que estava há 12 anos lá. Uhum. Muito do que eu enxergava como Irani, era a Irani profissional. Como se eu Uhum. fosse um bolo, mais da metade era a Irani profissional. Eu sempre me Sim. apresentei como: "Eu sou a Irani engenheira", né. Uhum. Quando eu não me vi mais naquilo, eu precisava completar meu bolo com outras coisas. E eu acho que eu fui viajar meio que para isso, sabe. Mas não foi Suprir essa consciente. ausência, você fala, essa ausência do trabalho. É, mas isso não foi consciente, Ana, foi assim, Aham. as coisas foram acontecendo, Foi sabe, que nem eu vou fluindo. as coisas foram fluindo, aí meu irmão tirou férias, aí emendou outra viagem, um convite, as Uhum. viagens foram acontecendo. Assim, eu pensei em fazer um mochilão, tá, a minha estratégia até foi: "Ah, vou fazer um mochilão, ficar direto", mas eu tomo um remédio que é uma vez ao mês, eu faço um dia de internação e tomo no hospital a infusão. Uhum. E é um remédio caríssimo, e a burocracia para tomar em outro país seria enorme, então eu já sabia que todos os meses eu ia ter que estar de volta no Brasil. E Uhum. para fazer um mochilão, o custo seria impossível. Então, assim, eu fazia viagens de 30 dias e voltava para tomar remédio. Ia mais 30 dias e voltava. Então eu fui para destinos muito diversos, não foi um contínuo, né. Entendi. Então, foram cada viagem acho que me serviu alguma coisa no E final. fala uma coisa para mim, assim, agora uma curiosidade minha que surgiu aqui. E a sua família, quando você saía para essa viagem, como que eles ficavam aqui, sendo que eles te mimavam bastante, tinha todo esse cuidado com você? Então, em algumas eles foram atrás. Assim, a minha irmã acabou indo com um amigo, quando eu fui pra Grécia, Hã. meu irmão acabou indo junto, eles Uhum. acabaram indo minha mãe foi pra Turquia, eles acabaram indo atrás em algumas, mas não por uma preocupação, assim, eh, Por um cuidado. aconteceu. Não, nem foi assim, foi oportunidade mesmo, Ana, não foi nada muito eu acho que pela primeira vez na minha vida, como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta do planejamento, Uhum. eu gosto de montar as coisas, eu faço roteiros de viagens, assim, cara, Aham. incríveis, eu sei cada lugar que a gente vai. E dessas viagens, eu não fiz. Foi tudo muito leve. Você É se o que eu falei, eu estava permitiu na ser diferente. 100%. Eu fui pra Colômbia, pra um Hum. lugar, conheci uma turma que estava indo pra outro lugar, eu fui com eles, sabe, eu Hum. meio que me joguei, assim, eu estava tão preocupada com o momento, com experimentar coisas novas, com vivenciar, com Hum. pensar só no dia a dia, que eu não fui planejando. E eu entrava Uhum. em contato com eles direto, a única viagem que eu fiz 100% sozinha, sem ninguém, foi a Colômbia. Uhum. Eu passei algumas situações difíceis, assim, o calor me deixa muito mal. Uhum. Antigamente, muito antigamente, quando não tinha ressonância magnética, por exemplo,
eles descobriam um diagnóstico de esclerose múltipla colocando a pessoa numa banheira de água quente, porque os Hum. sintomas, revivam, né, eles ficam mais intensos. Então quando tá muito calor, eu sinto meus sintomas mais intensos. E na Colômbia eu peguei alguns dias de muito calor, um dia especificamente que eu falei: "Não tô bem", e eu fiquei o dia inteiro no quarto do hotel, porque eu não me senti Uhum. segura de sair sozinha. Mas Certo. já era aquele caminhar que eu comentei com você, do eu reconhecendo os meus limites, eu reconhecendo os meus sinais, sabe. O meu Uhum. radar para mim mesma, para os meus limites, ficou muito aguçado, porque uma necessidade mesmo, né. Sim, e aí, a volta dessa viagem, o que que ela te trouxe? Quando Hum. você parou de viajar, assim, o que que ela te trouxe? É, Essa experiência toda? eu parei de viajar, porque eu na verdade, numa das viagens eu conheci um português que me comentou sobre coachings de saúde. Ele falou: "Todo Uhum, mundo que tem uma doença crônica em Portugal, na Europa, os médicos aconselham um coaching de saúde, que é como se fosse um parceiro do médico para tudo que o médico não vê", vamos dizer assim. uhum, Procurei isso no Brasil, não encontrei muitas coisas, fui em todos os tipos de coach que você pode imaginar, aqueles que dão um show bom no palco, fui no curso do Tony Robbins, Carésimo, tudo que era coach eu fui atrás, não era nada daquilo, nada daquilo. Até que, numa dessas voltas, eu encontrei um curso no Brasil, em São Paulo, dentro do hospital, que era para profissionais da saúde. Eu nem me cabia nesse curso, mas fui hã, conversar com a direção, consegui aprovação, entrei no curso e tive que parar de viajar. Eu me uhum, matriculei nesse curso, né. E quando eu parei de viajar, que eu me vi em casa, teoricamente, voltando para aquela Irani lá de 1000 anos atrás, que só fazia faculdade, voltava para casa, tinha a tarde inteira livre, pernas para o uhum, ar, mas ainda cheia de dúvidas em relação à doença, ainda me estabilizando com a medicação, ainda tendo alguns surtos aparecendo, eu me inseri na comunidade da esclerose múltipla. Então eu uhum. visitei algumas instituições, mas principalmente os rede social, grupo de Facebook, grupo do Certo. WhatsApp. Aham. Comecei a ver uma carência, Ana, muito grande de informação. A gente Hum. mora num país que muitas pessoas são analfabetas funcionais. Então elas sabem ler, sabem entender as palavras, mas elas não conseguem fazer correlação, elas não conseguem fazer um paralelo, usar Uhum, exemplo. Elas levam tudo para o literal como criança. E aí eu uhum, me senti ali numa situação de precisar ajudar esse público. E foi aí que eu comecei a escrever o blog, a responder uhum, perguntas. Muitas daquelas minhas perguntas lá atrás, aquela minha lista enorme de perguntas que assim que eu tive o diagnóstico, que eu comecei a estudar, me veio muitas perguntas, eu listei essas perguntas. uhum, Essas perguntas várias pessoas tinham, e várias delas não sabiam nem formular essas perguntas. E eu comecei a responder elas nos grupos para as pessoas, uhum. e começou isso, trazer um retorno positivo para mim, sabe. E aí eu Aham. fui juntando as coisas que eu estava aprendendo, que estavam fazendo bem para mim. Eu fui Uhum. passando para frente, vendo que isso fazia bem para os outros também, sabe, parece que Certo. tudo foi meio que mais uma vez, naturalmente as coisas foram se encaixando. Eu fui Uhum, vendo que assim, olha, isso é uma possibilidade para mim, sabe, eu poder ajudar os uhum, outros. E aí a pessoa que estava dando o curso, me convidou para ir fazer como se fosse um estágio com ela, num uhum. hospital, num centro de reabilitação, e eu fui e acompanhei durante alguns meses de perto e falei: "Cara, isso é uma possibilidade de profissão, sabe. Tô Aham. me encontrando nessa profissão". Então foi a partir daí, assim, E dessa esse foi o onda. seu resultado, então, da viagem, para você ver, conhecer uma pessoa, né, num lugar diferente daqui, que te trouxe uma possibilidade para você seguir aí com a sua questão. Mas fala uma coisa para mim, e as suas respostas? Porque, volto a falar, conhecendo a sua história, você tinha várias perguntas, né? Inclusive, se você ia ficar de cadeira de roda ou não, se você ia poder usar cílios postiço ou não. Enfim, você conseguiu ter todas essas respostas? E você pode usar cílios postiço? É, assim, como eu falei, quando eu tive o diagnóstico, eu estava numa vida muito vida social e trabalho. Então a aparência era uma coisa que era fundamental para mim, né. Então eu vivia unha postiça, cílios postiço, tudo Hum, impecável, e fui internada assim.
tá? Aham. Na minha internação, que eu descobri o diagnóstico, era o assunto das enfermeiras: "Meu, seu cílios tá lindo, seu cabelo tá impecável, tá tudo". É. Porque eu realmente não estava com cara de doente, porque eu estava 100% ok. E aí na minha lista de perguntas vinham, né, eu tinha perguntas bem importantes ali do tipo: "Minha expectativa de vida diminuiu? Eu vou morrer mais cedo do que eu ia morrer? Ou eu vou Uhum. ficar numa cadeira de rodas?". E aí Ana começou uma outra luta para mim, que era Hã. ir atrás de alguém que me respondesse essas perguntas. Sim. Uhum. Eu visitei 8 médicos, Uhum. 7 deles eu descartei. Não só porque não respondiam minhas perguntas, né, mas porque faziam coisas que eu não concordava, né. Então alguns me colocaram um remédio que era pago, sendo que o SUS oferece remédio, que eles tinham parceria com o Uhum. laboratório, enfim, N questões. Mas no geral, eu encontrei um, que é o meu médico Uhum. até hoje, que virou Hum. meu amigo, meu confidente, respondeu a maioria daquelas perguntas, né, as Uhum. relacionadas à doença todas. Muitas dessas questões, eram reflexivas, a resposta estava em mim mesmo, e eu acho que nesse amadurecimento aí de anos, eu consegui responder, mas essa lista aumentou, né. Então de lá para cá, as Hã. perguntas só aumentaram, né. E Aham. tem muitas perguntas que eu não vou encontrar resposta, né. Uhum. E não vou me esforçar para isso, porque são perguntas filosóficas da vida. Então se eu vou morrer antes ou depois, nem eu nem você, a gente sabe responder, né. Sim, e mesmo Então porque isso, tipo assim, é algo que, quando a gente fala nesse sentido, todo mundo está sujeito a hoje, amanhã, depois, ninguém não é porque você está ou não com uma, né, com uma questão que vá influenciar na resposta. Isso pode, né, isso tá além da gente, tá fora do nosso controle, não é uhum. verdade? Não, e eu vou te contar, assim, quando eu tive essa virada de chave, porque eu fiquei bem quando eu comecei a ver as medicações que eu ia tomar, que eram muito fortes, eu Uhum. falei: "Meu, isso aqui, cara, eu não vou passar dos 40, não vou passar dos 50, esquece". Eu já estava com essa cabeça: "Eu vou morrer amanhã e nã-nã-nã". Até que eu tive um acidente de carro, gravíssimo, PT no carro, bati com um ônibus. Hum. Eu falei: Já "Com sabendo doença", do diagnóstico. já sabendo o diagnóstico. Aham. E fui pra UTI, fiquei super bem, recuperei super bem, mas ali me veio uma reflexão assim, Ana, com doença ou sem doença, se fosse a hora, ali eu tinha morrido. Exatamente. Então assim, não é a doença que vai não é uma doença que me leva à morte. A Uhum. doença acumulada com outras coisas pode me levar, assim como atravessar a rua, assim como engasgar com Sim, amendoim amanhã. Então exatamente. é muito mais amplo, né, então essa pergunta eu não quero responder, porque eu vou ter um desgaste e não vou achar resposta. Sai fora do controle. É uma pergunta, essa é uma pergunta que sai fora do controle. Mas e os cílios postiços você pode usar? Super posso, depilação a laser, mas assim, Hã. hoje eu não quero usar os cílios postiços, porque eu quero coçar o olho a hora que eu tiver vontade, eu quero passar maquiagem, quero lavar meu olho, fazer um skincare decente, e os cílios postiços Uhum. não permite. Então, por outros motivos, hoje eu não Aham. estou de cílios, mas se me der Uhum. vontade amanhã, eu posso, Tá liberado isso aí. tá liberado. E aí, fala assim para mim, como é que é o seu dia a dia? Sua profissão, como é que os seus sonhos, seus objetivos? Porque eu vi também, tipo assim, que você almeja o sucesso, né? Você tem suas metas. Como é que funciona? Como é que é o dia a dia? Mudou? Ou você está conseguindo alcançar tudo aquilo que você tem na sua mente? Ó, mudou muito. Primeiro Uhum. porque eu entendi que o tratamento de uma doença crônica, ele é dividido em 3 partes. Eu divido hoje meu tratamento em 3 partes, tá. A parte medicamentosa, que isso é parceria eu com o meu médico, o laboratório que pode lançar uma medicação nova e tudo mais. A parte da organização, então assim, eu tenho que ter a periodicidade que eu faço o exame, a periodicidade que eu vou nas consultas, a Certo. periodicidade que eu faço minhas avaliações e tudo mais. Ou Uhum. como eu guardo essas informações, como eu registro sintomas, porque o médico não é adivinho. Se eu não contar Sim. para ele, ele não vai saber. Você Então, tem um diário? tenho vários aplicativos, tenho diário, enfim, eu faço a organização das informações para o médico e as Uhum. informações para mim. Porque eu gosto de Certo. voltar e falar: "Ai, como eu estava me sentindo nesse período, ano Uhum. passado e tal". Tá. E depois tem a outra parte, que é o estilo de vida. Então, Sim. que é a parte que mais me desafia e a Uhum. parte que hoje eu mais estudo, porque é a pra mim
e para a maioria das pessoas eu vejo dificuldade, que é Uhum. atividade física com regularidade, alimentação saudável, sono de Uhum. qualidade, Uhum. saúde mental, né, gerenciamento do estresse, controle de emoções. E essa é o meu maior foco de atenção hoje, porque é a que me traz maior desafio. E aí, que eu mudei, assim? Quando eu Uhum. comecei a estudar muito sobre hábitos de saúde, hábitos saudáveis, estilo de vida, fiz essa formação no hospital, depois eu fiz a pós em psicologia positiva, eu nesse caminho encontrei uma médica, tinha a Uhum. mesma questão que eu, que era: "Pô, meus pacientes sabem que eles têm que fazer e não fazem. Eles não conseguem Uhum. ter um estilo de vida saudável sabendo que é grave". E a gente começou a trocar muita figurinha, muita ela me ajudava, eu ajudava Também ela. traz uma qualidade de vida para você, não é? Muito. E a gente abriu uma empresa disso. Então, assim, Uhum. hoje eu trabalho promovendo saúde para pessoas que precisam de, aliás, todo mundo precisa disso, né, mas promovendo saúde, incluindo hábitos saudáveis, ajudando pessoas a incluir hábitos saudáveis na rotina. E por Uhum. que eu faço isso, Ana? Não porque eu sei de tudo, não porque eu faço isso muito bem, não porque eu sou expert nisso, mas foi a forma que eu encontrei de dividir o que eu aprendi, dividir o que eu sei, porque quando eu vejo as pessoas fazendo, eu me comprometo a fazer. Sim. Então, a minha profissão hoje, ela está muito atrelada também ao estilo de vida que eu quero para mim. Eu quero que Uhum. meu tratamento seja muito bem feito. Tudo que tiver ao meu Uhum. alcance, eu quero fazer. E ter um estilo de vida saudável, tá ao meu alcance, né. Uhum. Sim. Então, Ô, Irani, mas assim, ó, vou te colocar numa saia justa aqui. Se você não tivesse tido esse diagnóstico, você acha que você estaria levando esse estilo de vida hoje? Ou você ainda estaria naquela. infelizmente, eu estaria lá. Assim, eu não ia Uhum. estar lá, porque, assim, meu objetivo de vida ia ser ter o próximo cargo, né. Uhum. Mesmo porque se eu não quisesse isso, eu não estaria mais na empresa, porque para a empresa Sim, interessa pessoas que querem o próximo cargo. Se você não quiser o sim. próximo cargo, você não precisa estar naquela empresa. Então esse já é um primeiro Uhum. ponto. Eu nunca tive ambição de empreender, nunca quis empreender. A Uhum. minha fala era: "Eu quero ser empregada". Porque eu quero, se a empresa pegar fogo amanhã, eu estou tranquila aqui à noite dormindo, eu não quero trabalhar 24 horas. Eu sempre tive essa Aham. filosofia. Hã. Empreender nunca foi um sonho para mim, e Uhum. aconteceu. E outra, saúde não era, prioridade, nunca foi. Uhum. A diversão era prioridade, o me sentir bem talvez era prioridade, mas não por conta da saúde, por Uhum. prazeres temporários, muitas vezes, né. Aham. Então, não, com certeza absoluta, essa vida, com essa qualidade que eu tenho hoje, com essa consciência que eu tenho hoje, eu não teria se eu não tivesse tido o diagnóstico. Aham. Eu E ponho aí, na por isso. balança, desculpa, eu ponho na balança, porque, assim, o diagnóstico, não tô querendo ser Alice aqui. O Sim, diagnóstico me trouxe muitos desafios, me traz até sim. hoje. Eu tenho uma luz amarela aqui de alerta 24 horas por dia, né. Uhum. Mas, eu tô olhando, assim, as coisas positivas que vieram juntos a isso, munindo isso, sabe, para sustentar, inclusive, as coisas que eu preciso, os desafios que eu enfrento. Mais ou Sim, menos isso. por isso que você usa o termo, criativo na a vida? A doença Essa trouxe isso? essa frase é muito legal, porque essa frase é Hum. assim, quando eu comecei a estudar a área da saúde, foi muito difícil para mim, Ana, quando eu Uhum. começava a ler, porque eu era muito exata, eu era Aham. engenheira, para mim era papum. Eu tinha um ótimo relacionamento interpessoal, e trabalho em equipe, mas eu era muito da comprovação, então me prova, então dá a Uhum. contraprova. E quando a gente Uhum. começa a estudar corpo humano, saúde, a gente não tem isso, né. A gente Uhum. tem variações, a gente não tem lógica por trás, muitas vezes. E eu comecei a ter muita dificuldade. E aí eu fui apresentada a um físico que Uhum. descreveu saúde muito bem, que é o Capra, e ele descreveu saúde muito com base na sistemicidade da saúde, sabe, o quanto sistêmica é a saúde. E Uhum. aí ele fala isso: se a saúde é o equilíbrio da saúde mental, saúde física, o seu convívio com a sociedade, a doença é o desequilíbrio disso. Verdade. Então, a doença é um convite para você identificar o que está desequilibrado e aonde você pode atuar, Sim. né. Então ele Olhando de forma descreveu, sistêmica, concordo. então ele descreveu como sendo um convite criativo para você mudar o que não está funcionando. E isso Uhum. casou muito com o meu olhar,
Porque o meu Uhum. cérebro era treinado ao quê? A identificar um risco, mitigar um risco, planejar uma questão. E Uhum. esse olhar encaixou, porque é muito isso. A doença me trouxe um desequilíbrio, ok, onde eu pude parar e analisar o que não está funcionando aqui na minha vida. Que Uhum. parafuso que eu vou apertar agora, sabe? Então foi casar, assim, ali eu vi que, olha, eu consigo estudar sobre gente, eu consigo Uhum. entender sobre comportamento humano, porque Uhum. existe sim uma lógica por trás, né? Sim. Nós somos infinitamente repetitivos. É muito engraçado como a gente repete comportamento, mesmo Uhum. sendo extremamente abrangente. E é muito Sim. legal, muito legal. E mesmo você tendo vários conhecimentos, falando várias línguas, sendo engenheira, sendo que a gente tem realmente esse hábito para poder repetir a história e a nossa própria história dentro do nosso, nessa vida mesmo aqui, ó. Hum, Repetindo, 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 né? E tempo aí, todo. E um e o outro, né? A sua história aham, acaba repetindo em mim, sim. né? Eu acabo fazendo, repetindo os mesmos comportamentos que você tem. É muito doido, assim. Isso É é muito osmose. incrível. É muito legal, é muito legal. Sou apaixonada por isso. É osmose. E daqui para frente, o que que você espera? Então, eu espero muito poder me estabilizar financeiramente, né? Hoje eu não estou estável financeiramente, porque a empresa é nova e a gente está buscando alguns caminhos. Então, quero muito voltar a ter um reconhecimento profissional, voltar a ter uma vida estável financeiramente. Esse é hoje o principal objetivo. É essa estabilidade financeira que proporciona para mim boa parte do tratamento de qualidade. Então, hoje esse é meu objetivo extra principal que eu chamo, porque o meu objetivo principal é me manter saudável, né? Todos os dias. Aham. Então, é Uhum. acordar amanhã e sentir o que meu corpo está precisando e fazer o que me faz me sentir bem e me nutrir de Uhum. coisas boas, de coisas positivas. Eu estou agora comemorando 4 anos sem surto, que é muito bom, com os exames Uhum. todos ok, praticamente a doença, né, sem dar as caras nesses últimos 4 anos, assim. Então, tudo que eu sofri nos 2 primeiros anos de doença foi aprendendo a cuidar dela, parece. E agora, Aham. nesses 4 anos, é assim, é eu controlando ela, sabe? Eu Vocês tô. viraram amigas? Não, não é amiga, não, porque às vezes eu dou umas boas xingadas, porque ela me estressa, ela me cansa, entendeu? Ela, Aham. Ave Maria, ela me irrita muitas vezes, tem que tomar Uhum. remédio, às vezes é chato, Uhum. cara, no meio do mês ficar com um negócio. Às vezes Uhum. no calor, nesses dias de calor, nossa senhora, é uma canseira excessiva. Então ela não é minha amiga. Amiga, a gente não é. A gente é Hã. colega de trabalho, vamos considerar assim? A gente faz um Tá. bom trabalho juntas. A gente tem feito um Aham. bom trabalho juntas, assim, cada uma no seu Entendi. quadrado. Tá bom. E assim, você acha que isso virou um propósito de vida para você? Virou o seu propósito? Você ajudar outras pessoas? Essa história sua virou um propósito? Eh, virou, mas me Uhum. incomoda muito, eh Da forma que foi? não, não, me incomoda muito ser essa referência, sabe. Vou dividir com Uhum. você uma coisa muito íntima agora, ninguém vai estar ouvindo a gente, é só pra você. Eu Hã. tenho uma amiga que eu amo muito essa Hã. amiga. E ela um dia veio conversar comigo assim, ela falou assim: "Ai, minha mãe estava falando, não sei o quê, eu sempre lembro de você amiga, sempre lembro de você". Falei: "Ah, Hum. né, feliz que alguém lembra de mim". Ela: Hum. "Minha mãe vem reclamar de tudo", e eu falo pra minha mãe: "Mãe, para de reclamar disso meu, você não tem problema, quem tem problema é a Irani". Hum. E isso me traz uma coisa do tipo, eu ser exemplo pela minha história, me coloca numa situação ou de inferioridade ou de superioridade em relação às outras pessoas, o que não é Sim. uma verdade, né. Uhum. Então, o meu propósito hoje é entregar, para o mundo o melhor que eu possa, receber do mundo o melhor que eu possa. Meu Uhum. propósito é viver com qualidade 100% dos meus dias. E se a gente for falar profissionalmente, o meu propósito é agregar valor e receber por isso. Então, assim, entregar um Uhum. excelente trabalho. Eu trabalho hoje para entregar um excelente trabalho de qualidade e receber, compatível com isso, né. É, mesmo porque aquela Irani, toda planejadora de antes, não sumiu. Não.
Então. Ela tá aqui e, assim, e essa Exato. Irani é muito importante para essa Aham. parte da organização da saúde, para eu ter claro o que eu Sim. quero, o que eu não quero. Ela tá aqui, Uhum. né, ela só reorganizou as prioridades mesmo. Sim, sim, sim. E aí, e disso tudo, qual é a lição que você tira? Olha, primeira coisa, né, se conhecer é 50% do caminho. Então, Uhum. hoje eu reconhecendo as minhas forças, eu sabendo que eu sou prática, que eu sou objetiva e como eu reajo às situações, me ajuda a sair de várias outras delas. Então, Aham. eu sabendo que isso é uma força minha, outra força minha é Uhum. o humor. Eu sei que hoje o humor é uma força minha. Então, se eu Aham. tô numa situação que eu tô fora do meu comum, eu uso faço uma graça que parece que eu volto pra mim. Quando a gente reconhece o que é bom na gente e potencializa isso, Uhum. a gente sai de qualquer coisa, até de um diagnóstico surpresa, sabe, assim, até de uma doença grave, a gente consegue se Aham. sair. Mas do geral, o que eu aprendi e eu falo pra todo mundo é, eu aprendi que se você tem mais de 2 anos de idade, qualquer que seja o desafio, você não tem direito de cruzar os braços, sentar no chão e chorar. Sim. Você tem que procurar alguma alternativa, independente da que seja. Sentar nos Uhum. braços, cruzar os braços, sentar no chão e chorar, a gente pode ter a licença poética de fazer isso até os 2 anos de idade. Uma criança de 3, se ela quer pegar um biscoito, ela já põe um banquinho, já puxa, já pede, já chora, já chama. O menorzinho faz, até bebê faz isso, tá? É verdade, você sabe que numa fase da minha vida, é, eu fazendo terapia, a psicóloga virou e falou assim para mim, Flora, então você vai lá, você entra no seu quarto, você pode se trancar, chorar, fazer o que você quiser. Se resolver, você vem aqui e me conta que eu vou começar a fazer isso com meus outros clientes, com meus outros pacientes, você entendeu? Então, assim, é verdade, isso aí é verdade. A gente Sim. tem momentos que sim, a gente tem que dar uma freada, mas também cruzar os braços para não fazer nada, isso é impossível, não tem Assim, como. chorar é inevitável, chorar é físico, é como eu fazer xixi. Meu corpo pede, eu choro. Eu choro assistindo filme, eu choro por Aham, motivos tristes, eu choro às vezes no banho, meu Deus, como que eu vou fazer? Mas parar no choro, uhum. paralisar no choro, né, e não procurar É, alternativas, não é aceitável, né, gente? é isso aí. Sempre tem Bom, uma saída. aham, bom, Irani, adorei nossa conversa, nosso bate-papo. Amei, amei. Ó, incrível, incrível a sua história, muito, muito legal. Assim, é algo que eu acho que vai inspirar muitas outras mulheres aqui no nosso canal. Eu quero te agradecer aí em nome do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê Vozes. A Irania, ela foi muito bacana contando a sua história, se expondo, né, para contar. Você quer deixar mais alguma consideração? Quer falar mais alguma coisa? Deixar alguma lição para as meninas? Suas considerações finais aí, para quem está Bom, nos assistindo, né, na é verdade. eu queria, assim, se eu pudesse dividir uma outra reflexão que eu tive muito forte, é que não existe dor, sofrimento ou doença, ou situação melhor ou pior, né. A minha dor é sempre a pior para mim, porque é a única que eu posso sentir, e eu não É consigo verdade. comparar com a sua, É mas verdade. todo mundo tem a sua. Sim. Então, vamos começar a querer entender as nossas dores e como a gente acalanta, resolve, e não Uhum. comparar as nossas com os outros, né, não sentir dó de alguém por ter alguma questão, e nem se vitimizar por ter alguma questão. Assim, É não verdade. comparar, Eu, exatamente, a palavra é essa, não se comparar. Você é única, é isso. né? Então, Você quero é única. agradecer muitíssimo vocês por terem dado Adorei. espaço, por terem É. feito essa troca comigo. Todas as Aham. meninas foram super atenciosas, super respeitosas comigo. O Grupo Vozes já Sim, está no meu coração, já quero respeitando fazer a parte do sua comitê. história, né? É isso. Assim, é uma questão de respeitar a sua história. Isso que é o Comitê Vozes, né? Contando a sua história e respeitando a sua história, entendendo que cada mulher conta, cada mulher tem uma história para contar. E aí, para finalizar, eu agradeço, obrigado, obrigado, obrigado. Mas eu quero deixar uma frase aqui que eu achei muito interessante, que eu acho que é válido e combina aí com a história da Irani, que é da Frida Kahlo, que ela diz assim, ó: a arte mais poderosa da vida é fazer da dor um talismã que cura.
uma borboleta que renasce florida em festa de cores. Frida Kahlo. Dani, muito obrigado. Amei esse tempo juntas aqui, tá bom? Gratidão e espero de verdade que a gente possa aí se encontrar em outras histórias, né? E lembrando que cada mulher pode contar sua história aqui no Voz, tá bom? Um super beijo.